quartas de final da Copa do Brasil. Jogador cortado de última hora e tudo sobre a partida entre Vasco e Atlético Paranaense hoje, às 9 histórica. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonathan San, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o seu like, galera, é muito importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu like. Já coloque aqui no nosso chat, nos comentários, a sua expectativa para o jogo daqui a pouco e também o placar, o seu palpite para o jogo de hoje. Importante essa vitória, os 3 pontos do Vasco. Bom, vamos trazer aqui uma atualização sobre o Felipe Coutinho. O jogador de fato seria relacionado para El Paiva, mas a informação é que o jogador foi cortado de última hora. Notícia vinda do Globo Esporte pelo jornalista Diogo Dantas. O desfalque do Felipe Coutinho para a partida de hoje não se dá por uma nova lesão ou por não ter se recuperado da lesão anterior na coxa. O Vasco vai atualizar um boletim médico em breve para explicar o motivo, pelo qual o Felipe Coutinho não está relacionado para a partida de hoje. Inclusive, durante a transmissão, durante a nossa live agora de pré-jogo, a nossa transmissão do jogo, no Januário vai ter zona mista, vai ter a coletiva com o técnico Rafael Paiva. Então, de alguma forma, estaremos sendo informados sobre a questão do Felipe Coutinho. Falamos ontem que o jogador também espera, aguarda estar 100% para esses jogos decisivos que vai ter durante essa semana, durante esse final de mês de agosto e mês de setembro, valendo pelas quartas de final, tarde de hoje. A arbitragem para a partida contra o próprio Atlético Paranaense na quinta-feira, agora 8 horas da noite, valendo pela Copa do Brasil. E o árbitro está definido, será o Ramon Abate Abel. Até observando ontem na partida entre Bahia e Botafogo. Ele foi o árbitro da partida e eu acompanhei ali nos comentários que ele tem um bom índice de aprovação dos torcedores, de tanta polêmica envolvendo a arbitragem na Copa do Brasil, no Brasileirão, sempre a arbitragem querendo, entre aspas, ser o destaque, acaba sempre envolvendo uma polêmica, quando não é o árbitro, é o VAR. O Ramon Abate Abel tem um índice de aprovação muito boa pelos torcedores, a galera inclusive comentando nas redes sociais, aprovando aí, portanto, a definição, a escolha da CBF. Uma informação que saiu no GE, que o Rossi, até o momento, foi procurado por pelo menos 7 clubes, mas não aceitou nenhuma proposta. A vontade do atleta, que além de aceitar receber, não aceitar receber menos, e jogar em outras divisões, também é um empecilho para o Vasco. Então, o Rossi, no momento, não quer diminuir o salário. Teve uma proposta até muito boa do Goiás, por exemplo, recebe no Vasco atualmente. E o Vasco se propôs, até o final do ano, pagar esses 100 mil para o jogador. E mesmo assim, não houve ali aceitação em relação à proposta do Goiás. O Goiás, que é um clube que vai, obviamente, é competitivo na segunda divisão, é um grande clube, mas o Rossi ainda não deu ali um aceito em relação a essa proposta do Goiás. Tendo mais uma atualização em relação à saída seja do Rossi, do Galdames, que são jogadores que estão aí negociáveis ainda na barca do Vasco nessa janela que se encerra no dia 2, nós vamos trazer aqui para você. Uma atualização aqui sobre o Jean Menezes, falamos sobre isso também no nosso vídeo pela manhã, mas para o torcedor que está acompanhando agora a nossa segunda edição desse dia de hoje em relação ao pré-jogo, o Vasco trabalha para inscrever o atacante Jean Menezes no bid da CBF ainda nesta terça-feira. O jogador está resolvendo os últimos detalhes na Polícia Federal com a documentação e o visto. A ideia é ele ficar à disposição
do técnico Rafael Paiva para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense, valendo pela Copa do Brasil. Então, o Jean Menezes, atacante de lado, né, que atua pelo lado esquerdo, vai poder certamente regularizando toda a documentação, sendo regularizado aí no BID, está à disposição do técnico Rafael Paiva no próximo jogo. Galera, informação aqui do pré-jogo para você acompanhar a provável escalação. Claro, antes, se você ainda não deixou o like, deixa o like, compartilhe esse vídeo com o torcedor cruzmaltino, lembrando que daqui a pouco vamos estar ao vivo, diretamente da Barreira do Vasco, com a transmissão completa dessa partida, mas eu quero trazer aqui mais uma vez a provável escalação, uma importante vitória, 3 pontos para o Vasco, hoje coloca o Vasco em 8º na tabela do Brasileirão, ultrapassando o Atlético Paranaense, que é o 9º, e o Atlético Mineiro, que é o 8º colocado nesse momento. Lembrando que até então o Vasco só teve uma derrota para o Atlético Paranaense no ano passado, São Januário, com os portões fechados, partida 2-0 para o Atlético, ainda na época do Ramon Dias. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor fazendo a dupla de zaga com o Maicon, lembrando que o Léo foi relacionado para essa partida, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho fazendo a volância, Payet no meio de campo, Adson, David e Verratti, portanto, é o trio de ataque do Vasco. Já tem aí seu palpite, quem vai fazer o gol? Verratti, o David, que inclusive marcou um golaço contra o Criciúma, o Adson, que dentro de campo traz muita velocidade, o Adson é um dos jogadores que tem um desempenho bom e também um empenho na partida. Será que hoje vai ser o destaque? Coloque aí nos comentários. Bom, vamos aqui jogadores pendurados, Hugo Moura, João Vitor, Ryan, Adson e David, são jogadores que não podem tomar cartão amarelo. E claro, provável escalação aqui da equipe do Atlético Paranaense. Vamos lá, goleiro Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, Gabriel, João Cruz, Christian, Coelho, Canóbio e Mastriani. De olho aí no Canóbio, de olho no Mastriani, são jogadores que de fato são ofensivos. O time do Atlético Paranaense vai, claro, tentar dificultar de alguma forma a vida do Vasco, porém é importante o Vasco contando com o apoio do seu torcedor e mais uma vez o fator casa sendo muito importante para esses 3 pontos. E agora, completando o nosso giro de notícias, vamos falar sobre o mercado da bola, o presidente Pedrinho, que corre contra o tempo em relação ao zagueiro Luan Pérez. O Vasco já formalizou a proposta e tem prazo definido esta semana, aguardando ali uma resposta positiva do jogador e também do Fenerbahçe da Turquia para concretizar a contratação do zagueiro. Um detalhe, né? O Vasco acabou deixando para a última hora em relação a zagueiros, depois da recusa, o Pepe, que se aposentou, o Maurício Lemos, que ficou naquela novela, naquele imbróglio em relação ao Atlético Mineiro, ao Vasco, o Rafael Tolói, que recentemente recusou a proposta depois de decidir permanecer, cumprir o contrato de 1 ano com a Atalanta. Agora o Vasco aposta as suas fichas no zagueiro Luan Pérez, do Fenerbahçe da Turquia. Tendo alguma atualização, com certeza, vamos trazer aqui para você, torcedor. Agora, uma notícia importante, fora aqui em relação ao Vasco, jogador que pode ficar livre no mercado. Eu queria saber de você, torcedor vascaíno, seria uma boa contratação, principalmente para a questão ofensiva? A informação que nós acabamos de receber, inclusive saiu na rede social do Datafut, Talisca pode ficar livre no mercado. Caso o Al Nassr contrate um outro jogador estrangeiro, o Anderson Talisca é o jogador mais próximo de deixar o clube saudita. Então, com certeza, é claro que terá concorrência de outros clubes, mas a título de informação, vale aqui a gente trazer esse jogador que vai ficar livre no mercado e, claro, se tratando aí de centroavante. E comparando aí ao Vasco, que tem hoje o Verratti como referência, o Talisca seria um excelente nome para a contratação. Bom, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias desta tarde, pré-jogo, informação. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixa o like, é o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.